Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por nos conceder esta entrevista para o projeto Mem News, um projeto que visa recuperar, registar, valorizar as memórias que as pessoas têm das notícias e do uso dos meios jornalísticos. É um enorme prazer e uma honra recebê-lo aqui na Universidade Fernando Pessoa, no nosso laboratório de televisão, para esta entrevista. O prazer é todo meu. Eu é que tenho a agradecer o facto de me receberem aqui nas vossas instalações e a oportunidade de falarmos um pouco sobre as notícias e o jornalismo. As minhas primeiras perguntas serão muito simples e são para efeito de registro. E depois irei colocar algumas questões mais relacionadas com a vida do senhor, a sua história de vida, para depois então colocar algumas perguntas mais direcionadas para as notícias e o jornalismo. E a minha primeira pergunta é muito simples e é mesmo para efeitos de registro. Qual é o seu nome completo? Fernando Rodrigo Oliveira Pino. Que idade tem o senhor? Já fiz 82 anos. 82. Nasci em 1943, no tempo da guerra. No tempo da Segunda Guerra Mundial. Exato. Já quase no meio, digamos, no meio da Segunda Guerra Mundial. Pode dizer-me onde é que nasceu, onde é que viveu? Sei que agora vive aqui no Porto, mas de onde é natural e por que outras localidades passou? Eu nasci o que hoje é uma vila com B, porque, e eu refiro isto porque escrevi um artigo quando Sendim resolveu pôr uma placa à entrada da localidade com B. Portanto, nasci em Sendim, Miranda do Douro. Vivi pouco tempo em Sendim. O meu pai, como era funcionário judicial, para subir na carreira, teve que passar por vários tribunais. Portanto, morei em Pombal, depois fui para Peso da Régua, depois fui para Vila do Conde, onde o meu pai ainda tem casa. E, portanto, o seu pai ainda é vivo? O meu pai tem 102 anos e ainda é vivo. Caramba! É por isso que as pessoas dizem que eu não pareço que tenho 82, já é genética. Mas é verdade, ainda lê os jornais, ainda toma o seu cafezinho. Com 102 anos. Aliás, saiu a SIC, penso que no ano passado, fez uma entrevista com pessoas com mais de 100 anos e pronto, que estavam ainda com alguma agilidade, onde o meu pai também foi entrevistado em casa, ele tem uma casa em Sendim. Foi curioso vê-lo, portanto, enfim, lembrando algumas tradições também de Sendim. Sendim foi uma aldeia que ainda me recordo. Vila é da língua mirandesa? Língua sendinesa, porque o mirandês tem vários dialetos. E em Sendim fala-se o sendinês, que é uma variante do mirandês. Eu falo disso no meu livro. E, curiosamente, também tenho um artigo publicado numa revista que tive a Portos, em que fiz uma investigação sobre a aplicação do B ou do V, bila ou vila, no cancioneiro popular das freguesias ali de Miranda do Douro. Portanto, em Sendim fala-se bila com B de beleza, não é? E que Sendim colocou uma placa à entrada da freguesia, que agora é uma vila, precisamente aplicando o B. E eu, por brincadeira, no artigo escrevi, porque Sendim é Sendim, não é Vila de Sendim, não é? Há a Vila Real Santo António, há a Vila Real, portanto há várias localidades que se chamam vilas de. Sendim é só Sendim. E eu, por brincadeira, pergunto se quando Sendim passar a cidade se vão chamar Vila Cidade de Sendim. É só Foi uma introdução. Portanto, passou por várias localidades na sua infância e adolescência. Sim. E depois veio para o Porto, fixou-se aqui. Vim para o Porto quando vim trabalhar para a banca. Porque isso já foi nos anos... 1969, creio.
Portanto, e depois ficou sempre aqui no Porto? Sim, eu passei pelos tribunais. Depois de acabar a tropa, naquela altura era difícil arranjar-se emprego, porque havia a guerra do ultramar e havia o regresso de muitos militares. Portanto, quando havia concurso para alguma coisa, eram os milhares que apareciam, não é? Tive a sorte de fazer o estágio em Vila do Conde, depois fui trabalhar para o Tribunal da Póvoa de Varzim e vim aqui para o Porto, para o Palácio da Justiça, já como efetivo. Eu tinha concorrido a vários empregos, na expectativa de arranjar alguma coisa, na incerteza, porque era complicado. Entretanto, as finanças chamaram-me. Eu tinha feito concurso para aspirante de finanças, nunca me passou pela cabeça passar no concurso, porque o meu curso era liceal e não comercial, e a prova era tudo à base de comércio, noções de comércio, direito comercial, ali umas coisas, não é? O meu espanto é quando me chamaram logo na primeira remessa de colocados. Como eu não pedi para onde queria ir, colocar-me em Alfândega da Fé, que era a vaga onde havia mais perto da minha terra. Só trabalhei 3 meses porque algo me criou, enfim, um certo mal-estar, uma revolta. É que eu tinha feito concurso para aspirante de finanças, depois de ter tomado posse e ter começado a trabalhar, saiu uma alteração à carreira, eu deixava de ser aspirante de finanças para ser estagiário. Portanto, teria que fazer um novo concurso, eu e os que fizeram um concurso comigo, não é? Tinha que fazer um novo concurso e, se passasse, ia para aspirante de finanças concursado, se não passasse, ou optava para ir para a carreira de escriturário ou tinha que me vir embora. Eu fiquei revoltado porque isso teria que acontecer antes de ser colocado, não é? Mas naquela altura fazia-se assim umas coisas esquisitas, se calhar para fazer o jeito a alguém. Não tem problema em dizer isso porque é verdade, não é? Entretanto, tive a sorte da banca me chamar, tive mais que um banco que me chamou, o Borges Irmão em Vila do Conde, que estava à espera de uma vaga que se ia dar para me colocar lá. Entretanto, o banco Tota Aliança, ainda sou do tempo do Tota Aliança, depois Tota e Açores e depois Santander Tota, agora é só Santander, chamou-me aqui para o Porto e passei a vir, portanto, a residir aqui na cidade do Porto, onde continuei sempre a viver. Já me disse que o pai do senhor era funcionário do tribunal e que isso o levou a percorrer várias localidades na sua infância e adolescência. E a sua mãe? A minha mãe não trabalhava. Era doméstica, portanto, tratava. Teve vários irmãos? Tenho um irmão vivo que é em Vila do Conde, que é engenheiro civil e é arquiteto. Curiosamente tem os 2 cursos. Tem um gabinete. Pronto, é alguém com muito sucesso. Aliás, o público, creio que foi o público, há relativamente pouco tempo, publicou uma notícia como um escritório, portanto, um exemplo a seguir, pela formação que dava às pessoas que trabalhavam. Teve colegas a trabalhar para ele e, portanto, tenho uma sobrinha, filha, portanto, do meu irmão, que está a seguir as pegadas do meu irmão. Pronto, está radicado em Vila do Conde. Continua a morar lá. Em termos de escolaridade, disse-me então que fez o curso liceal. Sim, o curso liceal. Muito bem. Com que idade é que deixou a casa paterna e em que contexto? Foi para ir à tropa e depois já não voltou? Eu posso dizer pouco depois de vir à tropa, porque quando comecei a trabalhar, houve ali 1 ano ou 2 que eu ainda continuei em casa do meu pai, em Vila do Conde, mas depois por ter sido colocado aqui no Porto, ter ido para as finanças, a Alfândega da Fé, portanto fui obrigado a sair de casa dos meus pais, não é? Pronto, foi uma experiência nova, não é? Ter que arranjar casa, enfim, mobilar, fazer... Pronto, é uma experiência que foi um ponto de partida para aquilo que é hoje, portanto... Já estava casado nessa altura? Sim, já estava casado. Casou depois da tropa? Casei depois da tropa, ter vindo da tropa. Foi uma das razões também que me levou a não seguir a tropa. Entretanto, divorciei-me
Já estou casado há 34 anos, portanto tenho um filho com 21 anos, que está a tirar o curso de ortopedia. Tivemos uns anos sem ter filhos. Pronto, a minha mulher atual trabalha na Câmara do Porto. E, portanto, disse-me que em termos profissionais foi então funcionário judicial, depois finanças e depois banca, e aposentou-se como bancário. Exato. Apanhei aquele período dos 55 anos de idade, 35 de serviço, portanto, em que tinha direito à reforma por inteiro, e portanto, consideraram o tempo de função pública também. E o tempo da tropa, não é? E o tempo da tropa. Portanto, no conjunto. Mas na banca eu estive 31 anos na banca. 31 anos. Foi uma carreira que fiz com algum orgulho. Não era bem, pretendia sempre mais, mas aquilo que consegui no meu percurso bancário eu acho que foi bastante positivo. Tive direito à reforma por inteiro e, portanto, depois disso... Diga. Depois disso, eu não parei. Dei curso de formação na área de antropologia, dediquei-me a escrever umas coisas, fazer palestras. Escreveu um livro sobre a história de Paranhos. Sobre a história de Paranhos. Tive uma revista no mercado quase 3 anos, que era a Portos, em que tive vários colaboradores, historiadores aqui da cidade e não só, pessoas, enfim, referenciadas com a cultura. Aliás, a Câmara do Porto publicou um livro em que fala sobre tudo aquilo todas as publicações foram feitas sobre a cidade. E, curiosamente, essa revista Portos vem incluída na capa principal desse livro e no interior do próprio livro. Portanto, enfim... Teve alguma influência, algum impacto a revista? Teve impacto, teve. E também escreveu um livro sobre a história daqui da freguesia de Paranhos. Sim, exato. E outro sobre Sendim? Não, escrevi foi vários artigos sobre várias matérias na revista Portos, Boletim Cultural da Associação Cultural Portuense. E agora este livro que é um livro especificamente sobre a freguesia de Paranhos, embora seja, enfim... abrange também a cidade do Porto, em vários aspectos, conforme os artigos foram escritos, portanto, é mais amplo. A família do senhor, e agora já vou começar aqui a introduzir o nosso tema, interessava-se pelas notícias quando o senhor era criança, adolescente e ainda vivia em casa dos seus pais? Eu posso lhe dizer que o meu avô... que acabou por não acabar o curso de Direito e andou num seminário, também quase que foi padre. Depois houve aquelas revoluções, digamos, sociais, em que houve perseguição aos padres. Isso ainda foi na Primeira República, então. Sim, exato. O meu avô, em Sendinha, era a única pessoa que recebia o jornal. Era o 1º de janeiro. E era eu, criança, não é? Que normalmente ia aos Correios a receber portanto, o jornal. Ainda me recordo, portanto, que as pessoas juntavam-se numa sala e um funcionário dos Correios falava pelo nome, senhor não sei quanto, e o meu avô era o senhor Manuelzinho. Portanto, senhor Manuelzinho. E pronto, lá ia eu então buscar o jornal e a correspondência que recebia na altura. Era uma pessoa muito influente, muito considerada, pronto, com uma casa bastante abastada. Quando o meu avô depois ficou viúvo, pronto, as coisas mudaram um bocado e acabamos por sair de Sendim também, somente o meu pai, à procura portanto, também de emprego, de se ingrar na carreira que tinha escolhido. Tribunal, não é? Tribunal, também. Exato.
E comentavam as notícias em casa, quando era criança, quando era... Sim, havia aquelas notícias mais que nos tocavam mais, que eram comentadas, falava-se especialmente à hora das refeições, não é? Eu conversava muito com o meu avô, quer dizer, era curioso, sempre fui curioso, não é? Por isso é que me dediquei sempre à investigação, em vários temas, e falava-se um bocado, não é? E as notícias entravam pelo 1º de janeiro, mas também a rádio, lembra-se? Naquela altura o rádio não havia, portanto, Sendinha era uma aldeia, não havia água encanada, não havia eletricidade, portanto, eu penso que o meu avô era a única pessoa que recebia o jornal, portanto, tinha informações, mas era uma pessoa que falava, portanto, com cultura para aquele tempo e para agora, não é? E as pessoas comentavam, falavam com ele, gostavam de falar, era uma pessoa muito respeitada. Ele lia o jornal e funcionava como fonte de notícias. Sim, com os amigos, gostavam de saber. O meu pai não, o meu pai já comentava mais no café, quando ia tomar o café, especialmente ao café Cacharol, que era o café onde ele frequentava, que era o café mais típico de Sendim, com os amigos, então aí discutia-se vários assuntos. No café havia um jornal? Havia o jornal, depois começou a haver o jornal também. Qual era o jornal, lembra-se? Eu tenho a impressão que não sei se havia mais que um jornal. Não me recordo bem, porque é assim, Sendim, a terra onde eu nasci, é uma terra que eu, tirando os primeiros anos de vida, foi uma localidade que eu frequentava apenas nas férias, claro. Não é? E férias são férias, não é? Pronto, é raro ir a Sendim. E jornais locais, lembra-se de... Sim, jornais locais não havia em Sendim. Eu tenho alguns jornais que sou assinante, ainda hoje, o Jornal de Vila do Conde, por exemplo, que recebo periodicamente. Ao Jornal da Freguesia de Paranhos também me é colocado na caixa do correio. Pronto, depois há algumas revistas que eu também gosto de comprar. Quais são? Algumas ligadas ao automobilismo, outras ao autocaravanismo, sou autocaravanista. Tenho autocaravana desde 2002 e normalmente as minhas férias grandes é sempre para o estrangeiro. Ainda este ano tive a sorte de poder fugir aos incêndios. Entrei em França e fiz a costa toda, portanto, do norte de Espanha até chegar ao Porto, portanto, uma zona mais fresca. Uhum. Pronto, quer dizer, são as revistas portanto, algumas revistas ligadas às áreas que eu me dedico, não é? O autocaravanismo é muito interessante porque traz sempre novos modelos, acessórios. O Jornal de Vila do Conde, portanto, sou sempre curioso por ver as notícias sobre a localidade, sobre a cidade de Vila do Conde. Depois leio alguns jornais. Costumo ver mais os noticiários nos canais de televisão. Aí procuro sempre as notícias e procuro estar inteirado. Já agora, estou a antecipar-me um pouco, mas quais são os canais que costuma... Olha, costumo ver todos. Todos. Depende da hora e as notícias que estão a dar. Portanto, tenho a mania de fazer, percorrer os canais. E às vezes as notícias, portanto, também me obrigam a parar naquele momento. Quando diz todos, diz RTP1, RTP1, a 2, a 3, a SIC Notícias, a TVI, a CNN, o Correio da Manhã também. CMTV. Portanto, todos os canais. O NAU também. O NAU também. As notícias prendem-me, não é? E às vezes até canais estrangeiros que naquele momento estão a dar notícias sobre alguns acontecimentos no estrangeiro que também me prendem a atenção. Gosto de estar informado, não é?
Mas vamos voltar ao tempo da adolescência, porque senão estamos a antecipar algumas perguntas posteriores, mas já ficam aqui algumas... É como as cerejas, é não é? como as cerejas. Mas já ficam aqui algumas respostas. Mas, portanto, disse-me, quando vivia em Sendim, essencialmente era o 1º de janeiro, chegava à sua casa e havia... O meu avô era o 1º de janeiro, recordo-me perfeitamente. E depois, já com os seus pais... como é que se informava, por exemplo, quando saiu de Sendim para acompanhar os seus pais? O seu pai costumava comprar jornais? É assim, eu ainda sou do tempo em que não havia televisão. E recordo-me que a primeira televisão que foi para Vila do Conde foi para o Café Nacional. E colocaram a televisão na montra de forma que se pudesse ver cá de fora. Então a população juntava-se na rua todas para olhar através da montra e ver a televisão. Havia pessoas que não acreditavam que aquilo era tudo feito. Enfim, um pouco como quando se foi à Lua também, não é? Que havia pessoas que não acreditavam. Depois começou, o meu pai depois, entretanto, comprou uma televisão. As primeiras eram a preto e branco, depois vieram as de cor, que era preciso pôr uma tela à frente que dava cabo da vista. Depois acabaram por haver, portanto, outro tipo de televisões, hoje já as curvas, que tenho em casa. Pronto, e era costume as pessoas então ir ao café, tomar um café, e começou-se a ver aí a televisão, mas isso era, digamos, de uma forma geral a população. Depois as pessoas, entretanto, foram comprando as televisões a ter acesso em casa às notícias. Claro. Mas o seu pai costumava comprar algum jornal? O meu pai chegou a fazer parte do Jornal de Vila do Conde. Pronto. Também... Mas chegava a outro jornal, por exemplo, o Janeiro, Notícias, o Comércio do Porto? Não muito, porque se lia quando íamos ao café tomar café. Era costume ir tomar café à noite. Lembra-se qual era o jornal que estava disponível no café? Se calhar Notícias. Havia vários jornais. Aliás, com o tempo começaram a haver mais jornais, mais variedade de jornais, não é? Enquanto inicialmente havia 2 ou 3, depois passaram a haver vários. As pessoas liam, pronto, lá ficava o jornal guardado. Rádio, portanto, não... Sim, o rádio ouvia-se as notícias, ouvia-se... Em casa? Em casa também. Quais eram as estações? Eram variadas. Também? Em casa também se usou sempre... Dependia da hora. Havia momentos em que nos apetecia ouvir música, ouvia-se música. Outras vezes apetecia ouvir as notícias, ouvia-se a notícia. Quando estávamos, por exemplo, nas refeições, era mais corrente ouvir-se música. Quando estávamos mais em lazer, em conversa, às vezes as notícias, comentávamos. E lembra-se as rádios eram diversas, mas lembra-se de quais é que ouviam mais? Renascença, emissora nacional, antigamente? Era emissora nacional. Emissora nacional. Exato. E... Aliás, já que estamos a falar de rádio, se quiser, se acha que é oportuno, eu já tive um programa na Rádio Ativa, que era uma rádio pirata aqui no Porto, com um programa de 2 horas aos domingos de manhã. Sobre? Sobre etnografia e folclore. Depois estive na Rádio Folclore Português, também durante praticamente 3 anos, às quintas-feiras à noite, eu fazia diretos, portanto, em que falava vários assuntos ligados a essa matéria e era, portanto, interrompido por perguntas de diretores de outros grupos. E a rádio do festival, aqui no Porto, no tempo do Sr. José Neves, cheguei a ter um convite para ter um programa na Rádio Festival também sobre essa matéria. Entretanto, ele faleceu, antes disso deixou a rádio e, portanto, não se concretizou. Portanto, também já tive alguma experiência na rádio. Muito bem, muito bem. Uma pessoa polifacetada. Sim, um bocadinho. Mas, então, de qualquer modo, o primeiro meio que
que se lembra de utilizar para consumir notícias foi o jornal do 1º de Janeiro, porque o seu avô... Sim, que o meu avô tinha. Exato. Depois veio o rádio e televisão. De emissora nacional e mais tarde já... Foi-se alargando, portanto, o leque de informação nas várias áreas jornais, na imprensa, portanto, na rádio. Continuou sempre fã também da imprensa regional e local, estava a falar do jornal de Vila do Conde, por exemplo, e da imprensa especializada. O jornal de Vila do Conde esteve sempre. Costumava ler jornais na sua juventude? Já me disse que escutava rádio. Ler jornais, costumava ou foi um hábito que adquiriu mais tarde? Não, eu lia jornais e colaborava. Eu recordo-me que o primeiro artigo que eu escrevi para um jornal foi quando estava no liceu e escrevi um artigo sobre o Santuário da Alfândega da Fé, dos Cerejais. Para que jornal? Era o jornal do próprio liceu, Liceu Nacional da Póvoa de Varzim. Foi o primeiro artigo que escrevi. E é curioso, eu posso dizer que no liceu o professor de português achava que não era eu que fazia quando mandava fazer as redações em casa, que não era eu que escrevia aqueles artigos. E, curiosamente, no meu exame tive tempo para fazer um rascunho daquilo que escrevi. Recordo isso com alguma saudade. E ele acabou por me pedir desculpa, porque o rascunho que eu trouxe do meu exame provou-lhe que afinal era eu que escrevia os artigos quando levava para as aulas. Portanto, tive sempre o gosto pela escrita, embora não me tenha, excluindo, portanto, aquele período dos 3 anos da revista Portos, agora este livro que escrevi, pronto, algumas... Há outra coisa curiosa, já agora, sobre o escrever, o gostar de escrever. Eu, quando estava na tropa, no regimento de paraquedistas, eu tinha, nessa altura, namorava, não é? Então eu escrevia as cartas, aquelas cartas de amor, sentimentais, enfim, descrevendo as sensações do avião, do saltar de avião. E é curioso porque os meus colegas do quarto juntavam-se todos à minha beira copiando frases que eu escrevia para a minha namorada. É só um à parte, mas achavam piada. Como é isso? Já repete lá o que é que escreveste. Eu não me importava, então eu dizia-lhes o que é que tinha escrito. Para eles repetirem enquanto eu das transmitia cartas. O sentimento que tinha, não é? Eles copiavam a frase porque achavam aquilo engraçado, bonito. E escreviam as suas frases nas cartas para as namoradas deles. Também é uma possibilidade. Lembra-se de algum programa, de algum jornalista, de alguém, algum locutor da rádio ou da sua infância, da sua adolescência? Que tenha... Não, tive alguns amigos, olha, eu tive na... Não propriamente amigos, mas que se recorde de seguir, de ouvir na rádio. Não, tive várias entrevistas que dei para várias rádios, pessoas que ficaram, entretanto, minhas amigas, com quem eu convivia extra-rádio. Recordo-me do Fernando Rocha, da Rádio Renascença, recordo-me o José Neves da Rádio Festival, quando dava entrevistas e participei em vários debates de iniciativas que se faziam aqui, por exemplo, no Porto, e que eu levantava alguns problemas, não levantava problemas, quer dizer, às vezes submetia-me à discussão de assuntos relacionados com isso, não é? Por exemplo, concursos de rusgas que se realizam, ainda hoje se realizam aqui no Porto, quando apareceram eu achei que aquilo, enfim, não era de nada, aquilo era uma mistura de desfile carnavalesco com a mistura de alguém que queria alguma autenticidade, alguma fonte histórica para se... Então fiz parte dos júris, também representando a rádio, quando havia debates pelos representantes das freguesias, eu lá estava, e inclusivamente cheguei a promover um debate com o tema Marchas ou Rusgas, que foi realizado na Junta de Freguesia Santo Ildefonso, em que tive a Junta de Freguesia da cidade de Porto. Naquela altura eram 15 freguesias, agora não,
houve junção de algumas freguesias, mas na altura eram 15 freguesias. Tive o representante da Câmara, da Federação de Folclore, da própria rádio, e debateu-se então o que é que devia de originar. Porque havia, por exemplo, o tema tinha que ser original, e às vezes apareciam temas em que eram cópias de temas que os grupos folclóricos dançavam, e aquilo passava, não é? E isso não podia ser, era um engano. Eu recordo-me do Presidente da Junta da SEM dizer: você não passa pela freguesia para que as pessoas vão ficar voltadas. Não, o senhor é que está a subsidiar uma coisa que está a ser enganado. Então obriga um tema que seja inédito e eles estão-lhe a dar um tema que é conhecido. Portanto, isso é uma farsa, não é? Pronto, colaborei em várias sessões dessas. Também tive alguns movimentos na cidade, por exemplo, quando se pretendeu mudar a estátua de Dom Pedro ao fundo da Avenida dos Aliados, ao contrário. Eu encabecei o movimento para que a estátua não fosse mudada, porque havia algum sentido histórico a localização da estátua de Dom Pedro, e conseguimos, a estátua está como estava originalmente. Pronto, foi sempre um lutador pela preservação da memória e das tradições e da autenticidade. E ao cinema, certamente, na sua juventude? Sim, o meu pai, na minha juventude, quando estava em Pombal, tinha lugares privativos, portanto, não era privativos, ele comprava anualmente. Portanto, aqueles lugares eram reservados para o meu pai, para a minha mãe e para mim, não é? Portanto, fôssemos ou não fôssemos, aqueles lugares estavam pagos. Portanto, tivemos o hábito sempre de ir ao cinema. No intervalo lá me dava dinheiro para ir buscar umas bebidas, uns versados, umas coisas, portanto lá estávamos entretidos, mas normalmente não falhávamos em vir a sessões de cinema. Teve uma infância e juventude da classe média, pode dizer-se assim? Sim, contudo, acho que sim. Na altura os lugares no tribunal eram bem remunerados, vivi sempre felizmente numa casa farta. Também já da casa do meu avô era uma casa farta, era a pessoa mais referenciada em Sendim. Vou-lhe pedir vou apelar à memória das idas ao cinema, em Pombal e depois. Ainda se lembra daquelas sessões de cinema que começavam com, às vezes, desenhos animados e que depois tinham um filme de notícias? Sim. Olha, se me deixa recuar um bocadinho, eu vou-lhe falar primeiro dos cinemas em Sendim, que eu falo no meu livro. Os cinemas em Sendim eram feitos ao ar livre, normalmente onde havia um espaço. As pessoas ou levavam cadeiras, ou se estivessem em obras iam buscar uma tábua em cima dos tijolos, sentavam-se ali a ver o filme. Eram filmes portugueses, que normalmente 2, 3 vezes falhava. Havia um intervalo em que as pessoas aproveitavam para ir ao café, beber uma cerveja ou beber qualquer coisa. Pronto, é uma recordação que eu tenho. Em relação aos filmes, que me perguntou-me sobre os filmes de... Quando ia ao cinema, se lembra de ter aqueles filmes de atualidade? Havia sempre, portanto, os desenhos animados, havia a apresentação de um outro filme que depois iria dar-se, que iria ser projetado num outro dia, e depois dava o filme em si, normalmente 2, 3 intervalos. Mas lembra-se de ter visto filmes com notícias antes do filme principal? Sim, aparecia. Do Estado Novo, aparecia sempre. Lembra-se do título desses? Eram vários. Recordo-me de imagens eu era criança, não é? Mas recordo-me de imagens de embarques de soldados, os grandes barcos que levavam para as colónias, portanto, os militares. Recordo-me de notícias de inaugurações, recordo-me os desenhos animados, que era sempre motivo de gargalhada nas pessoas, não é? E as pessoas mandavam calar os outros que se faziam barulho e comentavam às vezes, não é? Pronto,
Os filmes eram variados nas suas matérias, havia aqueles artistas que eram conhecidos, que eram os fãs, quem costumava ir ver os filmes. Portanto, para além de Pombal, eu também era sócio, quando morava em Vila de Conde com meus pais, no ginásio do Fluvial Vilacondense, que tinha uma secção de cinema e que também projetava, salvo erro, uma vez por semana, filmes no Cine Teatro Neiva. E eu lá estava também, isto já numa fase em que eu já era um bocadinho mais adulto, não é? Também não falhava a esses filmes, também eram filmes variados, em que eles selecionavam filmes enfim, com alguma craveira, digamos, achavam que aqueles filmes tinham sentido, não eram histórias, mas tinham algum final de moral, e eu lá estava metido, portanto, quando havia esses filmes. Tinha direito por ser sócio do Fluvial Vilacondense. Disse-me que a sua vida foi um pouco marcada também pelos jornais. Ainda compra jornais em papel na atualidade? Não, hoje, dada a evolução, as novas tecnologias, nós vamos à internet, nós recebemos no telemóvel, nós vemos na televisão, portanto a informação chega-nos. Já não compra para jornais em várias papel? Não, raramente. Houve algum momento da sua vida em que comprasse sim, cheguei a comprar, cheguei a assinar. Que jornais? O Jornal Notícias, inicialmente era o 1º de janeiro, até por uma questão de respeito ao meu avô, da tradição, estava habituado ao 1º de janeiro. Cheguei a comprar o Notícias, o Comércio do Porto também. E revistas? Revistas mais temáticas ligadas ao autocaravanismo, ligadas ao motor, carros, decoração, também gostei sempre de decoração. Gostei sempre sou um fã do conforto em casa e, portanto, ler uma revista de decoração leva-me muitas vezes a ter ideias também propor, enfim, dar um toque em casa, colaborar com a minha mulher, como é evidente, não é? Que elas é que mandam em casa. Há quem elas mandam em casa, mas quem manda nelas sou eu. Não é assim, não é? É partilhado. Mas às vezes o ver a revista de decoração, há sempre... E nós, olha, se não fica melhor aqui, isto aqui, isso, se comprássemos isto para aqui e tal. Mas a minha casa é um museu, sabe? Porque eu, como estive ligado sempre à etnografia e folclore, tenho lá móveis em que tenho recordações de pratos, com o meu nome, de festivais onde estive. Fui em Burgos, Espanha, fui condecorado como cavaleiro, tenho lá a espada em cima do fogão de sala, com o meu nome gravado. Portanto, tenho uma série de medalhas, não é? A Câmara do Porto chegou-me a homenagear com uma medalha no tempo do Dr. Paulo Balada. Pelo contributo ao folclore e à etnografia. Pelo meu contributo na área cultural à cidade. E depois tenho também outras coletividades aqui da cidade que também me ofereceram uma série de pratos em estanho, em prata, enfim. De maneira que tenho móveis e nas paredes há um setor que é o meu escritório, é o acesso ao meu escritório em que aquilo é... A senhora que faz lá a limpeza diz, não toque aqui, isto é sagrado. Eu prefiro ver isto com pó e limpar eu do que me estar aqui a estrear estas peças, ou tirá-las do sítio, porque isto tem... Pronto, e depois tenho os meus arquivos, não é? Eu cheguei a fazer um levantamento sobre as freguesias da cidade do Porto, que está distribuído por pastas, tenho... Tudo que é livros ligados, cancioneiros, monografias, portanto, sou um colecionador. Quando não consigo comprar, porque já não existem, procuro fotocopiá-los e mando-os encadernar. Portanto, prezo-me ter uma boa biblioteca, que já tenho, às vezes, emprestado para pessoas que tiram cursos. E também conserva jornais na sua biblioteca, jornais sim, antigos? Sim, recortes. Tenho várias pastas com recortes, especialmente aqueles que dizem respeito, entrevistas que dei, fotografias ligadas a atividades que eu aqui na cidade do Porto, fui eu que comecei com o Festival Internacional Folclore da cidade do Porto.
que infelizmente agora há 2 ou 3 anos deixaram de fazer, em que eu mandava, era durante uma semana, convidava 7 ou 8 grupos estrangeiros, portanto abrangendo os vários continentes, mais alguns grupos nacionais, e durante uma semana inteira nós fazíamos uma série de atividades, portanto desde a animação de rua, o desfile na Rua Santa Catarina, chegamos a fazer no antigo Mercado Ferreira Bós, no Palácio Cristal, junto à Câmara, e tínhamos gastronomia, em que os grupos, por exemplo, traziam-nos os pratos típicos do seu país. Havia condimentos que eles traziam, porque não havia cá. Os que havia cá, eles diziam-nos o que era e nós comprávamos para eles confeccionar. Tive canais de televisão que chegaram a fazer reportagens disso. Portanto, isso em relação ao festival, na Associação Cultural Portuense tivemos o Mês Cultural da Cidade do Porto, com uma série de visitas guiadas, palestras, enfim, tudo que ligado à cultura. E foi isso que levou, portanto, também a Câmara a homenagear-me, e não só, algumas freguesias também chegaram também a... Portanto, disse-me que hoje já não compra jornais em papel, vai à internet, acede pelo computador, pelo telemóvel, de todas as maneiras, das Sim, duas maneiras. É mais fácil a informação, não é? Não quer dizer que eu não leia alguns jornais. Se estiver no café, vir um jornal à minha beira, de certeza que pego no jornal e vou ler, não é? Mas... Ainda escuta rádio ao longo do dia, nomeadamente notícias? Sim, é curioso que Em que momentos? Olha, eu quando andava no liceu e quando escrevia as tais redações que o professor não acreditava que era eu que escrevia, normalmente gostava de ter uma música de fundo. Então eu escrevia, até às vezes no próprio café, estava a dar uma música e eu lembrava-me de escrever sobre um tema. E então escrevia um texto, não é? Pronto, dá um certo ar de sossego, de conforto, portanto, ter uma música de fundo e inspira-me para escrever. Ouvir música, ouço. Gosto de estar, sei lá, se calhar se estiver em casa a lanchar, se calhar ligo, em vez de ligar a televisão, ligo o rádio, por exemplo, não é? Outra vez ligo a televisão, lá procuro. Mas costuma ligar a rádio para ouvir notícias? Não. Às vezes, quer dizer, normalmente sou surpreendido, porque às vezes está a dar música e depois passa para noticiário e eu não desligo, deixo ver o que é que dizem. Quais são as suas estações preferidas hoje? Rádio Comercial, a rádio... era a Rádio Renascença, ouvia muito, a Rádio Festival, a Rádio Lidador da Maia, também dei lá muitas entrevistas, às vezes até ouvia os locutores, portanto, que eu conhecia, porque tinha dado entrevistas. Portanto, varia bastante também as rádios que tudo depende, às vezes fico preso à notícia, outras vezes procuro, porque pronto, o que está a dar não me interessa tanto. E podcasts, costuma ouvir? Não. Não, quer dizer, há matérias que não me interessam na televisão, não é? Portanto, determinado tipo de programas eu desligo imediatamente. Big Brothers e Casado à Primeira Vista e não sei o que mais, portanto, esses canais não me interessam, sinceramente. Acho que é um desperdício de tempo nas televisões estar a dar essas matérias. Devíamos ter, talvez, encarar com um aspecto mais formativo e não mais recreativo, com coisas que não têm sentido, não é? Agora, há programas que eu gosto de ver, não é? Telenovelas, segui uma que foi a Lenda da Garça, em que eu entrei também. Também foi uma experiência na minha vida. Não costumo ver muito telenovelas. Filmes gosto de ver.
tenho os canais de cinema em casa e gosto de procurar até nos programas um bom filme para ver. E depois depende também do meu estado de espírito, quer dizer, o tema que vou ver depende. Se é recreativo, se é de aventuras, se é... Claro. Posso perguntar-lhe, quando usa o telemóvel para consumir notícias, tem aplicações dos próprios meios jornalísticos ou vai, por exemplo, ao Google e procura? Como é que é a sua forma de consumir notícias nos meios digitais? Vai aos websites? É engraçado que o meu grupo de amigos muitas vezes mandam-me informações, notícias. Vêm publicações. Por WhatsApp? Exato. Por WhatsApp, pelo Google também mandam, mas essencialmente pelo WhatsApp. Outras vezes sou eu que procuro, quer dizer... Vai aos websites? Exato. Depende da matéria em si e da coisas... E por e-mail recebe notícias? Sim, também recebo. Recebe aqueles boletins informativos diários que os meios jornalísticos enviam para as pessoas? Sim, tenho as notícias. Eu, aliás, recebo os jornais todos, com as primeiras páginas, em que posso explorar depois cada um deles. Uhum. Houve assim, ao longo do tempo da sua vida, alguma notícia que lhe tenha causado forte impressão? Atualmente há, que é o caso da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, é o caso que está a passar com a quantidade de pessoas que estão a ser mortas noutros locais. Portanto, são notícias que são uma tragédia e que nos faz viver momentos um bocado controversos, um bocado complicados e não sabemos o que é que isto vai dar e que me preocupa bastante, não é? Se calhar aquela filosofia de que o homem... O problema é do pescoço para cima, cada um pensa à sua maneira, como dizia o meu pai, não é? Que nos faz, às vezes, não contentar com o que temos, mas queremos mais, e muitas vezes espezinhando sermos competitivos, mas de uma forma, digamos, saudável. Acho que é salutar, é agradável e deve ser feita. Agora, quando se espezinha, portanto, o que está ao nosso lado para subir, e infelizmente isso passa-se nos empregos, passa-se em todo o lado, então a ambição vem a catástrofe, não é? A seguir. E isso é que deve preocupar não só a mim, mas qualquer pessoa nestes momentos atuais. Agora vou novamente atrás. Vamos ao tempo do Estado Novo, antes do 25 de Abril, uma vez que teve uma vida longa e que lhe posso colocar questões desse período. Tinha consciência que as notícias eram censuradas? Sabia? Havia censura. Isso é tinha óbvio. Tinha essa não é? consciência? Havia. Nós vivíamos num período de ditadura em que aquilo que se escrevia não podia escrever-se, não podia ser aquilo que se dizia, e muitas pessoas eram acusadas, às vezes até por próprios familiares, que é o caso da PIDE. Portanto, nós vivemos momentos que ainda há em alguns países, não é? Essa ditadura, mas no tempo de Salazar, temos que referir os nomes, nós vivíamos, não se podia falar, não se podia, portanto era completamente vedado, digamos, sermos livres, não é? E, portanto, é publicado os artigos hoje... Confiava nos meios jornalísticos nesse tempo? Ainda hoje, às vezes, não confio muito. Porque a notícia... já não confiava e continua sem confiar. Não é não confiar, há algumas notícias, porque a notícia, conforme é dada, uma casa desmoronou, matou uma pessoa. Eica, mas desmoronou, o que é que foi que aconteceu? Vai-se ler a notícia,
foi uma telha que se prendeu e feriu uma pessoa. Quer dizer, a forma como se dá a notícia, muitas das vezes, temos que compreender que o jornalismo, muitas das vezes, tem que se procurar que a notícia prenda o leitor, não é? Mas às vezes explora-se, quer dizer, diz-se de uma forma que vai-se ler e não é aquilo que a notícia inicial tem. Portanto, quem escreve, mas quem sou eu, não sou jornalista, para poder estar... é a minha impressão. Portanto, posso estar errado, mas é a minha impressão. Quer dizer, as notícias devem ser dadas não de uma forma especulativa, mas de uma forma sincera e simples, não é? Mas lembra-se de ter-se queixado da censura, por exemplo, a pessoas da sua confiança no tempo do Estado Novo? Vivíamos no medo. Não dizíamos, não falávamos, não escrevíamos, tínhamos cuidado quando se comentava. Comentava-se, mas tinha que haver sempre o cuidado de quem é que estava perto, onde é que se falava, onde é que se dizia, porque às vezes uma palavra dita um bocadinho mais alta podia nos provocar que amanhã não fôssemos dormir a casa, não é? Aparecia de repente a PIDE, a polícia, e levavam-nos, não é? E pessoas que desapareceram, que nunca mais foram vistas, e pessoas que passaram anos e anos, e pessoas que eram acusadas, se calhar algumas injustamente, porque fizeram alguns comentários. Portanto, obedece, não é? Também a forma, isso habituou-nos à forma... Eu sou do tempo em que, por exemplo, nós, no próprio banco, quando um diretor, isto poderá não ter a ver, digamos, com o assunto que estamos a falar, mas repare, quando um diretor entrava no elevador, o funcionário não entrava. Quando o homem e a mulher iam na rua, o homem ia sempre um passo mais à frente do que a mulher. Portanto, havia uma forma de tratamento entre as pessoas, mas isso era hábito ou era... Algumas delas eram um receio, era o, digamos, o medo, acho que era um respeito exagerado. Uhum. E, portanto, isso limitava... Limitava, quer dizer... Lembra-se de alguns acontecimentos que tenha acompanhado pelos meios de comunicação ainda durante o Estado Novo? Sei lá, não sei se quer alguma ajuda. A chegada do homem à Lua... sim. Acompanhou pela televisão? Sim, havia o comentário, as pessoas dizer que era mentira, que aquilo era tudo feito, que era teatro. Já tinha televisão em casa nessa... Nessa altura, não. Era o tal televisor no café, transmitido para a rua. A primeira imagem que deu foi... Campanha de Humberto Delgado. Sim, a campanha de Humberto Delgado assisti. E acompanhou pelos meios jornalísticos, não? Sim, era curioso, quer dizer, porque nós víamos, portanto, sei lá, a tomada do barco... do Santa Maria. Do Santa Maria, por exemplo, achávamos curioso o que é que está a passar, quer dizer... Eram sobressaltados por uma notícia que não estávamos habituados a ter. Portanto, nós vivíamos no medo de não se falar, não dizer, não comentar. Íamos para o trabalho, trabalhava-se, ia-se para casa. O nosso grupo de amigos era aquele em que tínhamos confiança, mas mesmo assim olhávamos para o lado e sabíamos que aquele tinha sido denunciado por um familiar, que infelizmente aconteceu muitas vezes, os próprios familiares denunciarem. E vivíamos naquele clima íamos ao café, o operariado não ia ao café naquela altura, recordo-me disso, e os operários de fábricas, e depois houve uma outra situação em que quando entrávamos no café, se as pessoas levantavam-se e deixavam o café livre, portanto saíam do café, e agora não, felizmente, o café a cadeira está... ali disponível para que seja qual for o estatuto da pessoa que se vai sentar. Felizmente que isso acontece, mas recordo-me no passado isso não era assim, não é? Portanto, havia o tratamento, mesmo em casa nós tínhamos houve uma, chamemos-lhe evolução, se assim quisermos, ou não evolução,
no próprio tratamento familiar, era completamente diferente. Em casa do meu avô, por exemplo, na hora das refeições, ninguém se sentava sem ele se sentar. Rezava-se o terço e depois comia-se. Ele era o primeiro a comer, todos tínhamos acesso à comida, não é? À mesa. Nós tínhamos o prato, tínhamos o copo, eu tinha um copo pequenino, onde bebia, inicialmente era sumo ou água, e depois acabei por beber um bocadinho de vinho misturado com água. Mas aquilo era só um cheirinho mesmo, que aquilo não parecia vinho, não é? Mas era ele que começava, não é? Mas esse ritual era em qualquer casa. Hoje já não. Hoje sabemos que os pais chegam a casa para comer, os filhos ainda não estão, ainda não chegaram, e depois telefonam: olha, pai, hoje não vou dormir a casa, vou ficar aqui em casa de não sei quem. É diferente. Isso mudou muito. 25 de Abril de 74. O que é que estava a fazer nesse dia? Estava a trabalhar? Olha, estava nos Carvalhos, no monte, lá em cima, num restaurante, a comemorar um aniversário. E quando vinha, estava com o meu carro, quando vinha com os amigos e entramos na Ponte Dom Luís, naquela altura ainda se atravessava na Ponte Dom Luís de carro, havia qualquer coisa estranha e ouvíamos as notícias pela rádio. Qual era a estação? Lembra-se? Não sei se era a Rádio Renascença ou a emissora, acho que era a Rádio Renascença. Acho, mas não tenho a certeza. E vimos realmente qualquer coisa na rua que não era normal. Depois houve aquele movimento, que eu também fiz parte, também foi à Rádio Renascença, naqueles movimentos de tomada de conta e não sei o que mais, portanto, aquilo foi uma euforia, não é? Primeiro as pessoas ficaram incrédulas, o que é que está a passar? Mas tiveram medo. Foi pela rádio, então? Foi pela rádio, ouvimos as notícias e depois é que se começou a envolver? Pois, depois aqueles dias seguintes, o próprio banco, nós fizemos piquetes dentro do banco, ainda me recordo de ter saído para ir comprar frangos para os colegas comerem, porque ninguém saía do banco, estávamos ali a tomar conta, não é? Com um grupo também irmos à Rádio Renascença, a ver se tomar conta, pronto, houve aqueles... E acompanhou pelos jornais, comprava jornais nessa altura para acompanhar aquilo que se passava? Era mais a rádio que se ouvia. E a televisão depois também? Aqueles primeiros dias praticamente não saía de casa, quer dizer, havia ali um bocado de receio também do que é que estava a passar, o que é que... Não compreendíamos bem, não é? Só depois é que começou a entender o que é que... E, portanto, essencialmente pela rádio. A música, Cadáver, era sempre aquela música de espírito militar, não é? E já depois do 25 de Abril, no verão quente, durante o processo revolucionário em curso, lembra-se da luta ideológica entre os meios jornalísticos, sei lá? Sim, e dos próprios partidos, o regresso do Álvaro Cunhal, o regresso do Mário Soares, a euforia que era, o desfile pelas ruas, as pessoas que o acompanhavam, a criação de partidos políticos. Como é que se informava nessa altura? Eu penso que estava lá. Percebia-me mais pelo contacto com as pessoas e portanto, na população que tinha esse contacto e que via, não é? Via na televisão? Sim, via-se na televisão, as informações. Ouvia rádio também? As declarações dos responsáveis na altura. Rádio continuou a ouvir? A rádio. A imprensa nem tanto, então? É mais pela rádio, pela televisão? E pelo convívio da população. Aí é que se sentiu mais... Pelo contacto direto? Foi uma surpresa, não é? Lembra-se de algum caso, o caso República, os problemas na Rádio Renascença? Lembra-se disso no pós-25 de Abril? Houve. Se começou, uma das coisas que se falava muito era os saneamentos, era a colocação de pessoas que comentava-se que eram apadrinhamentos das pessoas que iam para lá, para determinados lugares. Ou, portanto, passou-se um exagero. Passado algum tempo, passou-se só o exagero, não é?
era o Otelo, era os abusos, constava-se também isso, das discotecas que entravam, mandavam, punham fora. Pronto, houve ali uma evolução um bocado, não é evolução em termos de avançar, evolução quer dizer, um bocado controverso, de coisas, de acontecimentos que depois começaram enfim, a estagnar um bocado, mas foi um período um bocado complicado. Foi. E lembra-se de ter acompanhado o processo de adesão de Portugal às então comunidades europeias? Às comunidades europeias? Lembro-me, era uma coisa boa, comentava-se na altura que também, e essa era a minha impressão, que se há países diferentes, com formas de estar diferentes, com salários diferentes, iria criar algumas complicações, porque se em França um salário, ou até Espanha, o salário é muito maior do que o nosso, como é que nós podemos ter a mesma moeda, não é? Mas isso foi na altura, não é? Quer dizer, criava algumas dúvidas, porque é bom uma moeda única, os bancos até tinham uns aparelhos próprios pequenos em que nós fazíamos a conversão do euro do escudo para o euro, mas íamos criar algumas complicações, porque cada país tem que olhar para si, não é? Para o seu futuro. E, portanto, se há países com capacidades diferentes, com formas de viver diferentes, com salários diferentes, como é que é possível haver uma união de países a trabalhar da mesma forma, não é? É um bocado complicado e está a dar-se isso, não é? Mas teve curiosidade por acompanhar as notícias do processo da adesão de Portugal às comunidades europeias? Ia lendo? Sim, ia lendo, ia vendo. Era essencialmente ia falando televisão. com amigos. Mas lembra-se dos meios que usou para se informar? Televisão? Sim, um dos na altura o Mário Soares foi um dos principais obreiros, digamos, que mais defendeu isso, não é? Depois foi também a confiança dos outros países em Portugal. É sempre complicado um país que de um momento para o outro acaba uma ditadura e agora vamos à liberdade, a não sei o que é que vai acontecer, o que é que eles vão, para onde é que eles vão, não é? É um bocado, digamos, pôr o problema, o que é que vai acontecer. E ele foi, sem dúvida, que devemos ao Mário Soares ter criado a confiança nos outros países. Foi um pilar importante para a concretização da liberdade em Portugal. Mas acho que havendo países diferentes, era aquilo que eu estava a referenciar, ainda hoje é complicado. Eu vou à Espanha, meto o gasóleo mais barato que em Portugal. Não é? Ainda agora estive em Espanha, é um facto. Temos o caso da América, o Trump, que agora está a criar taxas nos países todos. Quer dizer, quer tomar conta de outros países e de outras áreas. Temos a Rússia, quer tomar conta da Ucrânia. Temos a China, quer tomar conta de Taiwan. Ainda não concretizou, mas já se fala nisso há muitos anos, que Taiwan está sempre com receio. Eu acho que o mundo é um bocado complicado, precisamente porque eu disse há bocado. E por isso precisamos de notícias, precisamos de jornalistas. A informação, desde que essa informação seja correta, não é? E gosta então de ver na televisão e agora nos websites dos meios jornalísticos. Na rádio também, mas é mais a televisão. Mais a televisão. Que também é o período em que eu consigo ver mais as notícias precisamente à noite, não é? Não é? Quando Durante me deito, o dia tem outras coisas. Tenho televisão no quarto, não é? Também. E quando vou tenho o hábito de acender a televisão e passar ali por alguns canais, ver as notícias, umas prendem, outras passam à frente. Durante o dia tem outras coisas com que se entreter. Gosto muito de ler, gosto de pesquisar.
reler algumas coisas que já li várias vezes. E redes sociais? Tem redes sociais, para além do WhatsApp, já me falou As do redes WhatsApp? sociais que tenho são os amigos, um grupo restrito de amigos com quem comunicamos, partilhamos. Via WhatsApp? No WhatsApp, por e-mail. Facebook, não? Tenho Facebook Tem também. Facebook e tenho. costuma usá-lo? Sim. Lembra-se já de ter lido notícias que foram partilhadas então nas redes sociais? Disse-me há pouco que... Sim, às vezes mandam-me. E confia? Algumas. Mas tem consciência de que há muita desinformação nas redes sociais. Temos de estar atentos. E tem cuidado, tem cuidado. E não só, quer dizer, acho que hoje que há tentativas de fraude que nos têm de pôr também de sobreaviso para algumas notícias que recebemos. É verdade, é verdade. Cada vez mais, a tecnologia que vai evoluindo, não é? Eu fui bancário e há aplicações que eu não tenho nem quero ter. Portanto, quanto mais simples, melhor. E controlar muito... Eu ainda sou daqueles, por exemplo, que vou ao multibanco e tiro um extrato de conta periodicamente para fazer a conferência por papel. Porquê? Porque hoje sabemos que há fraudes, formas sofisticadas, não é? De roubar dinheiro às pessoas, é o termo correto, da forma que a gente nem sequer imagina. Vou-lhe pedir uma avaliação entre o jornalismo no passado, mas agora o jornalismo, como era feito nos jornais, nas rádios, nas televisões, e como é hoje. Como é que avalia esta evolução? Já me disse que não confiava muito, continua a não confiar muito, que há uma certa espetacularização, não é? Mas como é a sua avaliação? Eu estou de acordo com a evolução no jornalismo. Porque aquilo que se passava no passado, que era uma porta fechada, hoje é uma porta mais aberta, mesmo que algumas notícias sejam especulativas, não é? Mas é bom que se saiba. Eu aprendi sempre na investigação que fazia, na área da antropologia, que as fontes devem ser comparadas. Eu falo com uma pessoa que me dá uma informação sobre um costume de uma determinada área. Só porque ela me diz aquilo, não quer dizer que seja uma fonte fiel para aquilo que eu pretendo. Eu tenho que fazer a comparação do que me diz com outras fontes. Portanto, o facto de haver jornalismo que nos dê informações, algumas erradas ou algumas especulativas, também, num certo sentido, é bom, porque depois podemos compará-las com outras e avaliar também o grau de informação. Quem é que perde com isso? Se calhar o próprio jornal, que se nos habituar a dar informações falsas ou especulativas muitas vezes, acabamos por não confiar muito nesses canais, não é? Se esse jornal nos der informações que é correto, realmente foi isto que aconteceu, sem aquele colorido todo à volta da informação, começamos a confiar mais neles. Mas é bom que haja essa informação, essa evolução. Agora, no passado, não sabiam as coisas, a maior parte eram abafadas, eram cortadas pela censura, era aquilo que eles queriam que nós soubéssemos e não aquilo que devíamos saber, não é? Por isso é que hoje também sabemos que há muito mais... mais roubos, mais ataques, mais acidentes e tal, porque a informação também é mais livre. Antigamente não sabia nada, as coisas... Portanto, confia mais hoje no jornalismo dos jornalistas? Sim, tem que confiar. Apesar de ter que estar atento à informação em si, enfim, fazer o meu juízo... Uma leitura crítica. Exato, também acho que sim. Há uma expressão que usamos muito hoje, crise no jornalismo. O que é que lhe sugere esta expressão? Ora bem, eu penso que há várias profissões que depois correm um certo risco. Digamos, a evolução da tecnologia, se calhar cria determinados perigos para determinadas fontes de trabalho, para determinados empregos, não é?
Quer dizer, hoje a máquina substitui o homem e o jornalismo que era feito através do jornalista na investigação e que escrevia, se calhar hoje é feito de outra forma. Até que ponto é que a forma de jornalismo atual pode sobreviver no futuro? É uma incógnita, quer dizer, se calhar vai ter algumas dificuldades, no mínimo. Uhum. Pois. É minha opinião, sim, não é? sim, Posso estar errado. Sim. Não. Mas acho que diz que os advogados que é uma profissão que vai acabar, por exemplo. Diz que sei lá, várias profissões. O bancário vai acabar. Então acha que o jornalismo pode vir a acabar? Eu penso que a máquina não trabalha sozinha, é preciso pôr lá informação e, portanto, o jornalismo, agora, nos moldes em que está a ser feito atualmente, se calhar vai sofrer várias alterações, como sofre a banca. A banca, antigamente, nós tínhamos praticamente, exageradamente, vou dizer isto, um empregado para cada cliente. Estou a ser exagerado, mas havia 7 ou 8 num balcão, não é? Hoje são 2 ou 3. Porquê? Porque temos um multibanco ao lado que faz tudo. Quer fazer transferências, quer fazer depósitos, quer fazer levantamentos, quer fazer pedir livre cheques, a máquina faz tudo, não é? Agora tem que haver alguém que vá... Eu tive um curso, espero não me estar a afastar muito da sua pergunta, mas eu tive um curso de formação uma vez na banca, em que se dizia o banco do futuro. O que era o banco do futuro? Era uma cabine cilíndrica, podia ser em paralelo, mas pronto, era cilíndrica, em que nós carregávamos no ecrã, abria o ecrã e a máquina perguntava: o que é que pretende? Empresta-me uma habitação. Quanto quer? Tanto. Como é que quer pagar? Tanto. Quanto idade tem? Tanto. Quanto ganha? Tanto. A máquina fazia tudo. E depois nós só tínhamos... O cliente só tinha que comprovar com documentos depois aquilo que a máquina fazia. Portanto, o empregado que estava a atender um cliente, antigamente, e estava ali umas horas, 1 hora, com um cliente, era substituído por uma máquina que fazia, em 10 minutos, fazia aquilo tudo. Portanto, isso era o banco do futuro. Isso está a acontecer. Os bancos hoje têm despedido uma quantidade de empregados e têm substituído por máquinas, não é? Quer dizer, se calhar o jornalismo amanhã também, uma coisa que eu admiro muito também, olha, é o jornalismo de investigação, que às vezes põe-nos verdades à frente que não nos passava pela cabeça, não é? Lembra-se de alguns casos do jornalismo de investigação que tenha apreciado? São vários, sei lá, se calhar estar a fazer comparação a alguns, mas tenho visto alguns. Portanto, o jornalismo continua a cumprir o seu papel na sociedade. Sim, e é preciso. Agora, digamos, o futuro dos... Há jornais que estão a despedir jornalistas, não é? Têm vindo a despedir. Porquê? Porque se calhar têm uma outra forma de fazer publicações, não é? Aquilo que eu recebo no meu telemóvel, por exemplo, de jornais, as capas de jornais, e depois posso abrir, gratuitamente, posso abrir e ler as notícias, se calhar está a substituir o jornalista que se senta a uma secretária, tem que escrever o artigo, há o colega ao lado que faz a composição dos textos e a configuração da página, não é? Para ser impressa. Há o homem que fornece o papel, há o outro que vende a tinta e não sei o que mais. Isso, se calhar, num futuro pode vir a acabar e passar tudo para a forma digital, não é? Lá temos o perigo de uma profissão que eu prezo muito, admiro muito, não é? E felicito quem é jornalista, mas que não sei no futuro o que é que isto poderá vir a dar. Quer dizer, agora que não vai ser como era há uns anos atrás, não. É a minha opinião. Tudo muda. Muito obrigado, Sr. Fernando Pina, pela entrevista que nos deu. Foi um enorme gosto, um enorme prazer tê-lo aqui connosco na Universidade Fernando Pessoa, no nosso laboratório de televisão. Depois esta entrevista será disponibilizada no YouTube, no canal do projeto, e poderá vê-la e poderá dizer a outras pessoas para a verem. Muitíssimo obrigado. Eu é que agradeço. Foi uma enorme honra, um enorme prazer. O prazer foi todo meu estar aqui, poder conversar. Não sei se as minhas opiniões podem ser muito válidas, é aquilo que eu penso. São certamente. É aquilo que eu penso, a minha experiência de vida. Posso estar errado, quem é que não erra?
errar é humano, costuma-se dizer, não é? Exatamente. Mas de qualquer forma, eu é que tenho a agradecer estes momentos de estar nas vossas instalações e por me receberem aqui tão cordialmente. Muito obrigado. Muito obrigado nós, muito obrigado. Foi um prazer.